Bom dia, pessoal. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo muito tranquilo? Fala assim, fala não, ô Nubishak, cara, tá todo mundo aqui muito de boa. Ou você ficou preocupado com a espirradinha que o mercado deu ontem, hein? Pessoal, é o seguinte, eu vou combinar com vocês, encosta aí na cadeira, reserva um pouquinho de tempo, porque hoje a gente vai fazer coisas aqui que ninguém faz, tá? Eu vou traçar um comparativo aqui com o Bitcoin, a economia americana, e depois com o Bitcoin e as informações on-chain, para a gente ver se a gente consegue arrancar alguma coisa aqui e tirar alguma informação do mercado que ninguém está vendo, né? Para você que está chegando agora, acompanhe aí o canal, se possível assiste lá o vídeo do contrato, conheça aqui as minhas limitações, a minha visão de onde eu veio, para onde eu vou, qual o objetivo do canal. Tá ok? Uma outra coisa, eu uso conceitos aqui, tá? Que eles estão organizados belamente, desculpa aqui, né? De repente a prepotência, mas belamente em playlists no canal. Então, se você vê uma Fibonacci aqui, tem lá na playlist de Fibonacci como eu uso. Se você vê um traçado de order block, tem lá na playlist de Smart Money como eu uso. Se você vê eu traçar uma linha de tendência, uma cunha, tem lá na playlist de Price Action a respeito disso, tá? Então pode ser que tenha às vezes uma coisa ou outra, né, que eu use aqui e que talvez não esteja lá ou que você não encontra. Faz o seguinte, cara, comenta aqui, tá? Comenta, tá? Antes de começar, eu queria agradecer muito ao pessoal que teve na live ontem a respeito do RSI e pedir desculpas. Eu vou precisar analisar aquele vídeo hoje, porque eu acho, né? Eu acho não. Eu terminei a live e deixei a live rodando, né? Então alguém deve ter ouvido o papo da Laís falar que ia fazer mamadeira pro neném. Pode ser. Será que eu briguei com ela? Acho que eu não briguei com ela, também não brigou comigo. Não tem nada demais, né? Mas eu vou ver se eu deixo ela como tá, se eu consigo editar isso, ou então se eu deixo ela como privada e aí solto um vídeo, perdão, né? Que não vai ser o vídeo da live, só que editado com esse rabo aí. Eu vou decidir o que eu vou fazer hoje, tá ok? E uma das coisas muito legais que nasceu na live, né? Além do bate-papo sobre RSI, foi esse setup aqui usando Bollinger Bands, largura da Bollinger Bands, RSI e divergência de RSI, tá ok? Aqui é um exemplo bacaninha de como ele tá. Então eu vou fazer um vídeo, tá? Detalhado, né? Acabei, estava cansado no final da live, né? Depois de uma hora falando, concentração. Então deu uma espirrada ou outra ali no setup, mas como forma de compensar a dívida com que eu estou com os membros do canal. Porque eu estou com atrasado, hoje é sexta-feira, eu estou atrasado com o vídeo de quarta e eu estou atrasado com o vídeo de quinta, tá? Então, como eu estou atrasado com todos, né? O vídeo de quinta é para todos os membros do canal. Então eu vou fazer um vídeo específico com detalhes desse setup, né, de presente para os membros do canal, tá? Para pagar essa dívida que eu tenho com eles aí, tá ok? Bom, feito isso, gente, SP500 está querendo romper uma zona extremamente importante. Veio ontem com volume aqui, ó, já tentou quebrar no passado, não conseguiu. Já tocou em outro momento, não conseguiu, voltou, pegou apoio. Lembra de aquele tá apoiado aqui, gente? Lembra daquele bico de Kimoku que estava aqui? Ah, mas bico de Kimoku, olha a linha de tendência do bico de Kimoku vindo aqui e dando todo um amparo para nossa subida de preço, tá? Então uma dica, gente, ó, eu vou fazer, cara, fica até o final desse vídeo, você vai ficar de cara, tá? Você vai ficar de cara. Se você não tem tempo agora, né, pega para assistir depois, tá? Não vai ver isso como se fosse um podcast tomando café da manhã dirigindo, que senão ou você vai bater o carro ou você vai engasgar com o café, tá bom? Belezinha? Então é o seguinte, aqui eu tenho um outro biquinho de Kimoku e eu já estou de olho nele aqui, ó. Você tá vendo o bico de Kimoku aqui, ó? Deixa eu tentar traçar, ó, não é aqui que traça, é que eu gosto de mirar ali e tentar traçar o mais paralelo possível, tá ok? E depois encaixar nele aqui, ó, tá? É meio chato mesmo, né? Ó, deixa eu tentar, ó, parece que ficou bom, tá? Bom, comentários a respeito da linha de tendência do bico de Kimoku? Não, olha lá onde a porcaria do candle de ontem foi parar, tá? Então, mais uma vez eu tenho um bico de Kimoku, mais uma vez eu tenho uma interseção aqui entre linhas de Kimoku e eu tenho também a outra aqui, né? Na verdade eu tenho que traçar, eu vou traçar bem curtinho aqui, ó,
Tá? Só para você ver que aqui eu tenho que traçar essa linha de Ichimoku, eu só não vou ter no bico, eu só não vou estender ela muito, porque eu não vejo o preço se apoiando ela embaixo num curto espaço de tempo, ou se apoiando em cima em um curto espaço de tempo, tá ok? Então eu estou muito de olho agora nesse nível aqui do SP500, aqui ó, ele veio e bateu 4.200 pontos, gente, ele rompeu aqui os 4.100, isso é bullish pra caramba, só que tinha essa linhazinha aqui para acompanhar, então eu já fico aqui meio que de olho se de repente pode ser que o SP500 comece um processo de correção, né? Uma correção natural, uma correção saudável, nada desesperador. Ele voltaria aqui talvez aos 4.050 pontos para depois engatar e sair rompendo tudo para cima, né? Eu adoro especular no bico de Ichimoku, né? Já imaginou se o SP500 ele vem, quebra aqui essa linha de tendência de alta, que ele não quebrou praticamente nenhuma vez, fez um fake out ali, e de repente nasce um candle bem aqui no meio, que a gente sabe que essas interseções de linhas de tendência provindas de bicos de Ichimoku, elas têm uma força do caramba. Cara, aí a gente vai ver uma espirrada muito grande para cima, tá? Do mesmo jeito que eu adoro falar, né? Também tem a contrapartida. Se o treco rompe aqui e o candle nasce de cima para baixo nessas linhas de interseção, aí a coisa vai ficar bem feio, né? Tá certo? Então eu tô de olho nessas duas possibilidades aí, quem sabe, né? Ainda não aconteceu aqui nessa análise o candle nascer ou morrer bem no miolinho, para não usar uma palavra mais popular que a gente usa nos churrascos com os amigos aí, né? Bem no miolinho do bico, das interseções das linhas do bico de Ichimoku, beleza? Tranquilinho não? Bom, é o seguinte, bom, vamos lá. Peguei aqui e agora vamos dar uma olhada. Cadê? Bom, eu vou sumir com tudo isso e eu quero começar uma análise contigo aqui, diferente de talvez tudo que você já viu, tá? Eu vou pegar o BLX aqui, para quem não sabe, o BLX é o Brave New Coin Liquidity Index, então é o preço do Bitcoin desde que ele existe por gente, tá ok? Eu vou ocultar aqui todos os traçados, tá? Todos os traçados, belezinha? E eu vou ocultar também todos os indicadores que eu estou usando aqui, vou ocultar minha nuvem de Ichimoku, vou usar aqui os meus fractais e vou mudar isso aqui para linha, tá? Para a gente poder enxergar de uma maneira mais tranquila. Então, primeiro... Ai, caramba. Para de escrever aí. Espera aí. Aqui eu escrevi, aí voltou todos os desenhos, né? Legal não? Tá bacaninha? Eu vou esconder também até o volume aqui, que eu quero isso aqui o mais limpo possível. Legal? Tô na escala logarítmica, tô na escala logarítmica. Por quê, gente? Eu queria olhar, e eu estou fazendo isso aqui pela primeira vez, tá? Eu queria olhar isso aqui, só que usando um comparativo com outras informações do mercado americano. Deixa eu pegar aqui o gráfico de um mês, tá? É óbvio, é uma análise de longo prazo. Aqui a gente olha bonitinho, né? Preço do Bitcoin foi lá em cima, caiu. Aqui a gente tem toda a história do Bitcoin, tá? Eu vou colocar junto aqui, já de cara, tá? SP500 Oanda. Acho que não dá nem para colocar o do Oanda, mas o primeiro que aparecer aqui tá valendo, tá? Deixa eu apagar o Oanda aqui. Cadê o CFD? SP500, CFD, Index Cash, vai, pode ser esse aqui mesmo, beleza? Então aqui, novo painel. Cadê novo painel? E aí você já fez essa brincadeira, não? Você já fez essa brincadeira na sua vida? Então aqui eu tenho o índice SP500. Tá vindo desde quando aqui, hein? Tá vindo desde quando? Não, tá vindo desde abril de 2018. Não é esse que eu quero. Quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui. Eu sempre me embanando nessas horas, tá? Cadê aqui? Como é que ele tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí, que aqui ele dá uma dica pra gente, ó. SP500 Index. Então vamos colocar ele aqui. Que eu quero desde lá de trás, né? SP500 Index. Eu nunca acho eles, eu tenho esse problema aqui, gente, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos ver se aparece aqui pra mim bonitinho. Tá ok? Filho da mãe. Filho da mãe. É brincadeira, né, gente? Acho que tá como SPX, espera aí. Eu sempre me embanando com isso, porque eu quase nunca puxo ele. E aí toda vez que eu puxo eu me perco. Mas calma aí que vai dar certo. Cadê? Eu vou usar aqui mesmo. Aqui dá pra usar. Novo painel.
Vamos carregar aí, carrega. Isso, belezinha, tá? Só que não é apenas isso que eu quero colocar. Eu quero colocar uma outra coisa aqui, ó. Eu quero colocar o Shao USD. Alguém sabe o que é o Shao? Não. O Shao é o ouro, tá, gente? É o CFD de ouro, tá? Aí, ó, esse veio da Holanda, bonitinho. Novo painel. Porque o que acontece? Eu quero primeiro dar uma olhada, ver se tem algum tipo de correlação do Bitcoin com esse trem aí, tá? E assim, uma coisa que eu começo a perceber logo de cara, e a gente vê aqui, ó, você tá vendo que é muito engraçado, tá? Porque aqui, ó, foi um fundinho do Bitcoin lá em 2020, né? O fundo do SP500 foi em novembro, o do Bitcoin foi em setembro, outubro. Então, ó, aqui eu encontro um bico e uma retomada. Aqui eu encontro um bico e uma retomada. Aqui é engraçado, à medida que o SP500 e o Bitcoin subiu, o ouro caiu e lateralizou, né? Depois teve esse momento aqui, né, que eu vou te mostrar como é que aconteceu esse momento. Os três vieram para baixo. Aí a gente teve o SP500 fazendo fundo aqui, né, em setembro de 2022 e o Bitcoin fazendo fundo aqui em dezembro de 2022, coincidindo com esse fundinho aqui. Então o Bitcoin não sofreu tanto como o SP500, o sofrimento veio depois, tá? E engraçado que o ouro ele veio e ele veio fazer fundo a hora que o Bitcoin continuou caindo, tá certo? E o SP500 já estava em retomada. E nesse exato instante, a gente pode ver que o Bitcoin está meio parado lá, o ouro está caindo e o SP500 está subindo, tá? Por que eu faço isso? Os desenhos, eles são muito parecidos, tá? Mas eu não consigo enxergar aquela correlação maravilhosa que o pessoal ainda enxerga do ouro, tá? Com o Bitcoin. Eu ainda não consigo, tá? Então era para a gente ter visto, por exemplo, o Bitcoin ter feito fundo aqui em outubro de 2022 e o Bitcoin foi fazer fundo em dezembro, tá? Era para a gente ver aqui, ó, nesse exato momento aqui, o Bitcoin de repente fazendo uma correçãozinha, como o ouro está fazendo, mas não, ele está parado, talvez ele está mais próximo, né? Se a gente olhar, ele está mais próximo do SP500 do que do ouro, na minha humilde opinião, tá ok? Você tem uma opinião diferente? Olha aqui, ó, ó o movimento do Bitcoin, ó o movimento do SP500, ó o movimento do ouro, né? Sacou? Eu queria ver essa correlação mais forte com o ouro e eu não consigo ver, tá? Eu não consigo enxergar ainda. Aqui, por exemplo, ó, os três fizeram topo. Ó. Bitcoin fez topo em dezembro de 2017, SP500 fez topo em janeiro de 2018, junto com o ouro que fez topo em janeiro de 2018. Legal ou não? Tá certo? Eu vou colocar uma outra coisa aqui, mas mais relacionada à economia. Quer ver? IRYY. Vocês sabem o que é isso, não? Tá? Se eu não me engano é isso aqui, se eu não errei. United States Inflation Rate, inflação. Então eu quero ver como é que esses preços eles se comportam, tá? Em relação à inflação dos Estados Unidos, tá? Então a inflação está aqui embaixo, tá? Então olha só que interessante. O Bitcoin, tá? O Bitcoin e o SP500 parece que quando a inflação começou a subir aqui, ó, em maio de 2020, e junto com a subida da inflação, a gente vê um movimento de alta do SP500 e do Bitcoin, e depois parece que quando o Bitcoin e o SP500 ganham força, o ouro, ele dá uma caída e dá uma lateralizada. E ó, o Bitcoin vai lá para cima, tá certo? Aqui nesse momento, aí foi uma outra coisa muito interessante, tá? Que ninguém percebeu isso aqui. A inflação começou a despencar muito depois do SP500 e do Bitcoin. O Bitcoin começou a despencar aqui, ó. Você sabe muito bem disso, em outubro de 2021, beleza? Outubro aqui, novembro de 2021. Legal não? Vamos puxar aqui, ó. Belezinha? Certo ou não? Outubro, novembro de 2021. Depois deu aquele respirinho lá em março de 2022. Beleza? E olha só a correlação muito próxima do SP500 com Bitcoin. E isso que já estava caindo, porém a inflação ainda estava subindo. É engraçado isso, né? Tá ok? Então vamos colocar uma outra coisa aqui, tá certo? Que... Ah, não, perdão, desculpa. Eu falei errado, não é inflação. Perdão, é inflação mesmo, tá? É inflação mesmo. Eu não posso me perder aqui,
que senão a coisa dá ruim. Então agora eu vou pegar isso aqui, ó. US int R. Tá? O que é o US int R? Adivinha aí, hein? É United States Interest Rate. Vamos colocar ela aqui também, tá? Porque a gente precisa entender também qual que é o comportamento desses trecos em relação com a taxa de juros. A taxa de juros, ela pivotou do fundo aqui, tá? Então, no dia 1º de fevereiro de 2022, foi quando o Fed começou a aumentar as taxas de juros, tá ok? Porém, o SP500 já tinha feito o topo, o Bitcoin já tinha feito o topo, mas o ouro ainda não fez topo. O ouro foi fazer topo bem depois, quando as taxas de juros já estavam na casa aí de 2,25 mais ou menos, tá ok? Só lá em junho de 2022. Oh, perdão. Gente, eu tô falando aqui. Eu baguncei, eu tô olhando o ouro aqui, ó. O ouro fez topo junto com todo mundo, perdão, tá? É que aqui tá douradinho. É que normalmente eu uso o ouro douradinho, aí eu me perdi. Então, ó, tá vendo, ó? O ouro fez topo aqui, tá ok? Na repuxada do SP500 e na repuxada do Bitcoin, né? No respiro para cauda, tá? Para queda, né? Fez um topinho aqui e depois ele foi construir topo mesmo, né? A inflação foi construir topo aqui, ó, quando tudo já tinha caído pra caramba. Não é sinistro isso, gente, se você pensar? Enquanto o SP500 estava caindo, tá certo? Enquanto o Bitcoin estava caindo, enquanto o ouro estava caindo, enquanto a taxa de juros estava aumentando, a inflação também estava aumentando, tá? A inflação dos Estados Unidos, você consegue perceber isso, gente? Como a gente tem que olhar, mesmo depois do início do aumento das taxas pelo Fed, a inflação continuou subindo e foi fazer topo. Ó, o Fed começou a aumentar as taxas em março de 2022. A inflação foi fazer topo em junho de 2022. Tá certo? Então, a pergunta que eu faço agora é o seguinte: a inflação de fato está caindo, tá ok? O último aumento de taxa de juros do Fed, ele foi brando, eu diria, tá ok? E a pergunta é o seguinte: será que ele foi brando porque a inflação está caindo? Ou será que ele ainda tem que ser mais forte nesse momento de queda de inflação? Tem que ser mais constante para derrubar ele de verdade? E a outra pergunta é: o que o Bitcoin está seguindo? Né? O Bitcoin está seguindo o ouro? Você consegue enxergar que ele está seguindo o ouro? Tá? Ou você consegue enxergar que ele está seguindo o SP500? E para terminar essa análise aqui, eu vou colocar uma outra coisa, tá? Eu vou colocar uma coisa que talvez você nunca tenha visto na vida. O SM1. Alguém sabe o que é o SM1, gente? Tá? Vocês não sabem o que é o SM1? É o Money Supply. Literalmente é a maquininha de imprimir dinheiro e a maquininha de dar burn, de queimar Fiat. Tá certo? É o quanto o governo americano imprime dinheiro e joga na praça. Ah, eu coloquei errado. Peraí, desculpa aí. Deixa eu pegar aqui o BLX. Aqui tem. Ah, não. Ah, não, eu fiz certo? SPX ou ah, não. Cadê o. Não, eu coloquei errado, peraí. Ou eu coloquei certo? Cadê? SPX, SHAO, o SRI e o S-Inter. Não. Sei lá o que eu fiz, mas agora eu vou fazer certo. Ué, mas onde que tá você? Ah, eu sei o que aconteceu. Tira você aqui. Tá certo? Beleza, eu sei o que aconteceu. Agora vai certinho. USM1. Eu sei o que aconteceu. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Novo painel. Tá certo? Olha só que coisa mais linda. Por quê, gente? Tá? Olha o que aconteceu aqui. Que momento que foi esse daqui, ó? Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Desde quando que os Estados Unidos está imprimindo dinheiro forte, hein, gente? Ah, que aqui ele vai ter um limite aqui, né? Tá mostrando desde 2010, tá? Se eu mostrar o gráfico, você vai ver que ele está completo, né? Não como indicador aqui. Você vai ver que ele está imprimindo dinheiro desde 2008. Qualquer dia eu faço essa análise aqui, mas eu quero olhar mais recente. Olha só o que aconteceu, gente. A hora, tá ok? Que o governo baixou as taxas de juros no meio da pandemia. Ele imprimiu um monte de dinheiro para segurar essa onda. Esse aqui é o famoso pacote pandemia. O governo pegou, jogou lá embaixo,
né, jogou lá embaixo a inflação e imprimiu muito dinheiro. E agora parece, né, parece que isso aqui está pivotando desde janeiro de 2022, tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês, gente? O que a gente chega à conclusão desse monte de meleca aqui, tá? O que dá para entender? Primeiro para mim, o SP500, o Bitcoin está muito mais para o SP500 do que para o ouro. A gente ainda não consegue ver essa correlação do SP500 com o ouro, tá? Se a gente olha no passado, aqui, por exemplo, olha, você vai perceber que, ó, olha que interessante isso aqui, que mesmo com a inflação caindo, o governo tende a continuar subindo as taxas. Tá ok? Até que chegue num patamar razoável. Então não dá para esperar que as taxas pararão de cair, tá ok? Porque a inflação fez topo. É a mesma coisa aqui, ó. Você tá vendo aqui? A inflação fez um outro topo, o Fed continua aumentando as taxas, tá? Isso aqui foi uma anomalia por conta da pandemia, tá ok? E uma coisa que pode, de repente, dar um sinal de que as taxas continuarão sendo aumentadas é essa diminuição no supply de dinheiro, porque os Estados Unidos vai tirando dinheiro do mercado à medida que as pessoas vão gastando menos e, porventura, precisando menos de dinheiro, ele precisa tirar esse dinheiro de circulação, tá? Como que ele tira esse dinheiro de circulação? Matando, né? Matando empresa, matando família endividada, então matando unidades econômicas, né? Essas unidades econômicas morrem, né? A qualidade de vida das pessoas se reenquadra num determinado padrão, por consequência as coisas ficam mais baratas e a gente precisa tirar dinheiro de circulação porque ele não vai fazer falta, tá ok? E as taxas de juros devem continuar subindo, mesmo com a inflação caindo, porque esse supply de dinheiro precisa cair. Então, ó, resumo da ópera. Bitcoin muito mais SP500 do que ouro, infelizmente, tá? Taxas de juros nos Estados Unidos devem continuar subindo. Legal? E a inflação está caindo e, mesmo assim, a gente deve ver uma subida da inflação até que o governo pare de retirar dinheiro do mercado. A hora que a gente vê um pivô aqui no USM1, pode ser que, eventualmente, a gente veja, né, um não aumento de taxa de juros e a gente veja realmente o Fed pivotar, né? Vocês gostaram desse tema, né? O pivô do Fed. Beleza, não? Legal, tudo bem, tudo tranquilo até aí, gente? Tudo tranquilinho? Então é o seguinte, o gráfico ele está cortando isso aqui para mim, ó, porque o Bitcoin para até aqui, então ele limita tudo aqui para trás. Mas eu vou dar um exercício para vocês, tá ok? Pega o US Interest Rate, pega o US Inflation Rate Year over Year e pega o USM1 e coloca só os três no gráfico sem colocar o Bitcoin e vê o que aconteceu, olha os pivôs do passado e depois comenta aí o resultado do teu estudo, tá ok? Falando sim agora um pouquinho de Bitcoin, eu não vou olhar nada disso que está na tela aqui, tá? Eu também vou esconder tudo isso aqui e eu vou colocar outras duas coisas que ninguém fala, tá? Que para mim é fundamental quando a gente fala de Bitcoin. Aqui eu estou no diário e eu vou colocar dois indicadores aqui, perdão, vou colocar um indicador. Dois indicadores, perdão. Eu vou colocar dois indicadores e uma informação. Então eu vou colocar aqui o Bitcoin Production Cost, tá certo? Augusto, o que é o Bitcoin Production Cost? Pelo amor de Deus, gente, vale a pena você ir na playlist de sentimento de mercado e ver o vídeo desse indicador, tá? E eu vou ver também, eu vou colocar aqui também o Bitcoin Miner Sell Pressure, tá? Que é um outro indicador que você precisa ir lá na playlist de sentimento e precisa conhecer. Tá? Pode ser que você veja eu usar isso aqui, você já se ache o cara mais inteligente do mundo, você vai achar que você pegou e você não queira ver o vídeo, mas aí, enfim, é uma decisão sua, tá? Então, bom, gente, deu para ver o seguinte, essa confluência é interessante, porque esse ponto aqui, ela previu aqui uma capitulação de minerador, onde os mineradores, quando passaram a não conseguir mais pagar os custos totais de operação, mas ainda conseguiam pagar os custos de energia, eles entraram em uma pressão muito grande, tá? Quando o Bitcoin ameaçou subir, né, eles pararam de ter pressão de venda, né? E aqui nesse fundo, gente, aí o negócio foi, e
quando o Bitcoin voltou para dentro aqui, né? Olha que confluência legal. Quando o Bitcoin começou a voltar aqui para dentro, né? Os Bitcoin miners conseguiram pagar o custo de energia, né? A pressão de venda aumentou. A única coisa que eu queria mostrar para você, aí sim para você ficar super esperto, tá? Olha que isso aqui que bacana, tá? A gente teve um fundo aqui de pressão, tá certo? E depois o treco foi lá em cima. Legal ou não? Com o preço caindo. E o que, que eu tenho aqui agora? Ó? Eu fiz um fundo de pressão, tá certo? Ou seja, eu estava sem pressão de venda, só que diferente do que aconteceu aqui, à medida que o preço está subindo, a pressão de venda está subindo também. Isso significa que a turma da mineração está fornecendo bitcoins para o mercado, aumentando a oferta, porque eles precisam pagar as contas, gente. Tá ok? E aqui eu vou colocar um outro, que não é o indicador, mas eu não vou colocar como indicador, vou colocar como índice de preço, que é o BTC Miner Reserve. Legal ou não? É muito legal, é uma informação on-chain que mostra quanto que a reserva de Bitcoin dos mineradores estão aumentando ou diminuindo. Você tem o Miner Reserve em dólar, mas eu não quero o Miner Reserve em dólar. Eu quero esse aqui porque é o Miner Reserve em Bitcoin. Tá? E eu quero ver como é que estão as reservas dos mineradores, como é que está o estoque de Bitcoin dos mineradores. Ó. E aqui, gente, eu tenho um pivôzinho, tá? Eles estão aproveitando esse momento de preço aqui para poder desovar, né, ó, tá vendo? À medida que a pressão de venda sobe, tá? O estoque de Bitcoin na mão dos mineradores cai, né? Então eles estão vendendo, eles estão colocando Bitcoins na praça, tá ok? Então a gente vê que depois dessa grande queda que eles desovaram bastante, a reserva diminuiu. Aí, ó, quando o Bitcoin começou a ameaçar aqui um pouquinho voltar para essa zona, venderam bastante, seguraram, tá ok? Beleza? Oh, perdão, venderam bastante, aí seguraram, né? Porque a reserva não mudou muito. Aí eu tive uma quedinha aqui na reserva, ou seja, eles venderam mais um pouco quando o Bitcoin deu esse pico aqui, estacionou. Eles pararam de vender, né? Então eles deixaram a reserva aumentar nesse momento aqui, ó, e eles já estão vendendo de novo, tá? Então eu acho muito importante a gente ver aqui isso, porque isso eventualmente pode antecipar uma queda de preço. Você vê que os mineradores, eles não estão segurando o Bitcoin, tá? Talvez o preço não está subindo aí da maneira que teria que subir, porque de fato, né, os caras estão precisando vender para pagar as contas, eles são um dos grandes fornecedores de Bitcoin, tá? Então, eu quero muito ver o seguinte, tá? Eu quero ver se essa pressão aqui, ela diminui, para o preço voltar aqui para essa região aqui dos 28.500 dólares, que é quando eles vão talvez segurar, porque eles já começam a pagar a conta, dá para segurar um pouquinho em estoque, esperar o preço subir. Ou então, gente, se não tem jeito, eles vão vender isso aqui mesmo, porque a gente vai ganhar talvez uma tendência de correção, uma outra tendência de queda e lá para baixo. Então, isso é uma coisa que eu gosto de olhar muito. E aí, cara, é super legal se você ficar de olho de vez em quando, não para usar como para-brisa, não como usar para a base da tua operação, mas sim para usar como um retrovisor, né? Você dá uma olhadinha aqui no espelhinho, aqui dá uma olhadinha no espelhinho antes de você fazer uma grande manobra. E eu entendo que uma grande manobra é uma grande operação no spot, é você comprar no spot e fazer um hedge coin em futuros lá no CoinM, tá ok? Coisas do gênero aí, tá ok? Recado dado, forte abraço, excelente final de semana para vocês, gente.